Flamengo não pode. Então a bola do Flamengo tem que ser recuperada na frente. Para recuperar, porque o Flamengo pode tudo. O Flamengo tem orçamento, tem banco, tem jogadores. A hora que você põe, a hora que entra aqueles três, o Ronaldo lá, dono da SAF, vaiado em Valladolid e vaiado em Belo Horizonte. Quer dizer, como dono de SAF... Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-0 aí, né? Com um Flamengo totalmente diferente que a gente já vinha visto antes, né? Um jogo que o Flamengo mostrou organização, mostrou comportamento diferente e postura dentro de campo, né? Obviamente que os primeiros 20, 25 minutos não foram o ideal do Flamengo, mas o Tite, como um cara muito capacitado, conseguiu organizar o time dentro de campo e depois o Flamengo conseguiu dominar o jogo, né? Conseguiu controlar o jogo ali no primeiro tempo, conseguiu fazer os 2 gols, né? Com Ayrton Lucas e Pedro de pênalti, né? Um desempenho bom, já deu pra mostrar outra cara dentro do Flamengo, né? Podemos ficar iludidos ou não logo nessa estreia do Tite, mas eu quero saber a tua opinião sobre essa estreia do Tite e sobre essa atuação do Flamengo. Deixa aqui nos comentários, o like também ajuda demais, deixa seu like aí, né, já para ajudar. E vambora para mais um vídeo, tamo junto, crédito, a ESPN no Brasil, vambora. Eu acho que, em outros termos, dá para fazer até uma associação com aquilo que a gente falou sobre o Corinthians no início do programa, né? Um time mais organizado, mais consciente taticamente, aí o individual aparece mais, o foco é maior e a vitória vem. Eu acho que na articulação, traz o Everton por dentro. O Gerson começa a associar, o Everton começa a associar para cá com o Bruno. O Flamengo começa a trabalhar. Passou Ayrton Lucas pela esquerda, gol. Em outro momento também, dentro dessas mudanças, peças, gol. E aí o Flamengo faz 2-0. Eu já falei sobre isso aqui, algumas pessoas foram olhar, alguns interessados foram olhar, ninguém quis no começo, porque a situação do Cruzeiro era dramática e a recuperação do Cruzeiro, a gente já falou aqui, ia ser uma recuperação bastante complexa, convencendo. Eu não estou nem falando se o time vai ficar na primeira divisão ou não vai, eu acho que o Cruzeiro corre bastante risco de rebaixamento, bastante mesmo. Quando eu falo da capacidade de montar um elenco no melhor nível possível para encarar a primeira divisão. O Cruzeiro não tem esse senhor elenco. O Léo acabou de falar, não tem muito de onde tirar. O time tem alguns limites técnicos, o time mesmo coletivamente jogando bem, ele pode não conseguir resultados porque tecnicamente é um time bastante limitado. Volto a falar, 6 gols em 14 partidas, jogando dentro de casa no Campeonato Brasileiro, média de 1 ponto por jogo, média de equipe rebaixada, uma equipe que consegue lidar muito bem quando é atacada fora de casa, do que quando joga dentro da sua casa, porque dentro de casa é um gigante do continente, ele precisa se impor e tecnicamente o time não consegue. Então tem esse problema sério. Do outro lado tem um Flamengo, uma coisa me chamou a atenção, não é nem o time com a bola, porque sempre que a gente vê o Flamengo mudando de treinador, vai voltar a jogar com a bola, vai voltar ao jogo insinuante, agressivo. Sem a bola a equipe foi diferente, mesmo longe da perfeição ainda. E aí eu estou falando de postura dos jogadores, porque eu espero que os atletas tenham entendido que no Flamengo agora acontece uma peneira. O treinador decide quem fica e quem sai no ano que vem. Primeiro, a escalação. Se você olhar sem a bola, por exemplo, um Arrascaeta, que eu sei que não está na condição física ideal, que entrou só lá quase no final do jogo, no segundo tempo, o Arrascaeta com a bola entrega muito. Sem a bola, não. Tanto que já teve técnico que usou ele sem a bola como segundo atacante, recompondo em 4-4-2. Tem uma coisa que eu tô não entender. Quinteto, sexteto, essas coisas com o Tite, não vai existir. Até porque terá as características... E a fala do Bini, eu explico sobre sem bola. É isso, é sem a bola a questão. E hoje, por exemplo, eu vi um Bruno Henrique, que para mim é um jogador muito especial, se tiver condição física, é um jogador que o Flamengo não deveria perder, voltando para marcar, como a gente não está acostumado a ver. O Everton Ribeiro, a gente gosta muito, a gente já sabe disso, também marcando muito. O Gerson, que é um cara que também com a bola vai muito bem, com a marcação às vezes sim, às vezes não, também voltando para marcar bastante, fechando espaço, recompondo uma marcação por zona quando é preciso, como o treinador quer. Ou seja, sem a bola teve uma mudança de postura. Estou nem falando de qualidade de atuação, porque o Cruzeiro testa pouco o Flamengo. Tinha que ver como seria isso jogando contra um Fluminense. Mas, Vitor, inspirado, um time que ataca muito, que agride muito. Mas eu acho que essa mudança de postura, ela é, digamos assim, o comecinho
Então. do que vai ser a era Tite no Flamengo. Eu não sei A escalação exatamente de os dois números. volantes juntos, né? perfeito. Thiago Maia e Pulgar. Eu não sei exatamente Sem os devaneios. números, não parei para olhar sobre chances exatas. Você fala do Cruzeiro ser da equipe que cria pouco, mas até quem criava pouco machucava demais o Flamengo. O Flamengo disputou ali cabeça a cabeça com o Corinthians, quem era a equipe que mais cedia chance ao adversário ao longo de todo o brasileiro. Tem uma coisa que está muito gritante, que você fala quando você olha o jogo ali do comprometimento de recomposição e de como isso foi trabalhado. O Tite deixa claro, na primeira coletiva dele, quando ele é perguntado sobre o setor ofensivo, ele responde sobre o setor defensivo. O time tem que marcar, o time tem que ser equilibrado. E hoje você Isso não significa que o técnico é retranqueiro ou defensivo. é compromisso para você não ficar exposto. O Flamengo ficava muito exposto. até Roubar a bola para demais. jogar. E hoje você viu um Flamengo agitado, compactado. Os espaços eram diferentes. A bola não entrava toda hora. O zagueiro não estava tendo que compensar posicionamento errado de linha. Então, Correndo de maneira maluca para tudo quanto é canto. vai dar certo final de ano que vem? Eu não sei. Os próximos 11 jogos vão ser iguais? Também não sei. Mas dá para entender que isso foi priorizado. O Tite bate na tecla de bola parada na entrevista dele. A bola parada hoje, tudo bem que o Cruzeiro não é exatamente uma bola parada de primeira trave do Palmeiras, tudo bem. Mas já deixa de ser um apavoro. Quando você tenta trocar peça, quando você tem uma queda técnica no segundo tempo, o adversário já não se põe tão fácil, você já não está dando tanto campo para ele. O espaço está mais amarrado. O jogo entre linhas ali, o cara não está tendo espaço para virar, ou para receber, ou para girar e construir. Então, dá para enxergar que alguma coisa foi trabalhada nesse aspecto. Não foi só essa loucura de, tirou o Gabriel. Então é porque ele quer o Pedro. Então é porque o Bruno tem que associar. Não, ele não olhou só lá para frente. E ele deixa isso claro muito já na primeira coletiva. Ele é perguntado sobre Gabriel e Pedro, ele responde sobre o jogo sem bola. Ele é perguntado sobre o que ele tem feito nos primeiros treinos, ele fala sobre posicionamento de bola parada, de jogo. Então, e deu para ver isso um pouco. Para ser bem curto, assim, para tocar para os colegas, eu digo o seguinte: dos especiais com a bola, e há vários que começaram jogando e no banco, no time do Flamengo, desses jogadores eles precisam decidir quem quer ou quem não quer continuar no clube quando eles estiverem sem a bola. E aí é uma decisão deles. Depende do que eles vão fazer. Cabe só a eles. Então, até passando a conversa para esse lado aqui, Arrascaeta e Gabigol, olhando para esse cenário de com bola, sem bola e a cara do Tite. Os dois, hoje, no banco de reservas, pelas características, por aquilo que tem apresentado e pelo jeito com que vocês conhecem o Tite, pontual ou uma tendência nesse primeiro momento? O Flamengo tem que decidir que jogo ele quer jogar. Se ele quer jogar o futebol que o mundo joga e o futebol que conquista títulos, porque não é o futebol, não é uma cópia do futebol dos outros. O futebol que se joga a cada época é o futebol que você tem que interagir com ele. Você tem que neutralizar aquele futebol que se joga, você tem que se defender, você tem que atacar dentro daquele futebol que é jogado na tua época. E o futebol desta época requer que você recupere a bola do seu adversário lá na frente. Quando você sai, tem uma tabelinha de onde as equipes recuperam as bolas. A gente acabou de falar do Corinthians. Entre 20 equipes do Campeonato Brasileiro, a maior vergonha do futebol brasileiro é o Corinthians. Assim, quanto mais vermelha a faixa do campo, mais bola recuperada naquela faixa. A do Corinthians era branca, 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 ficava rosinha, rosinha, ficava vermelha dentro da área do Corinthians. O que foi o Campeonato do Corinthians? Uma tragédia. O Flamengo não pode. Então a bola do Flamengo tem que ser recuperada na frente. Para recuperar, porque o Flamengo pode tudo. O Flamengo tem orçamento, tem banco, tem jogadores. A hora que você põe, a hora que entra aqueles três, o Ronaldo lá, dono da SAF, vaiado em Valladolid e vaiado em Belo Horizonte. Quer dizer, como dono de SAF, ele está muito feliz, porque ele é vaiado. Se ele for para a Espanha, é vaia. Se vai para Belo Horizonte, é vaia. E os dois estão uma porcaria. O que foi aplaudido como jogador, né? O Valladolid está na segunda hora, caiu para a segunda divisão. Então, o que acontece, né? Na hora que ele olha aquilo, ele fala, pô, um desses já não é que resolveu o problema, mas um desses já aliviava tudo no time. Ele não tem nenhum, tem 3 no banco. Agora, jogar toda essa galera do Flamengo para praticar este futebol que a gente acabou de falar, hoje não me parece plausível. A menos que o Tite consiga entrar na cabeça de cada um e fazer o Gabigol marcar, e bem, o Pedro marcar, e bem, o Gerson marcar, e bem, o Arrascaeta. Por quê? Porque este Flamengo se acostumou com a bola no pé e, tecnicamente, a gente resolve tudo. E foi como o Flamengo começou a resolver hoje. Foi um jogo em que o Flamengo, a data FIFA do Flamengo foi dentro de campo hoje. Os dias que antecederam o jogo
Foram dias de conceitos. O jogo começou com o Tite trabalhando. Vem aqui, vai pro meio, vem pra ponta. Davi Luiz, Tem até uma cena curiosa, Thiago né, Maia, Calçade? Que no primeiro gol, o time vibra e tal, ele nem esboça uma reação, arruma. ele chama o jogador. Thiago, ali, Thiago ali chama o por Thiago e já dá uma A arrumada, data né? FIFA dele foi durante o jogo, porque ele arrumou o time com os conceitos que ele trouxe nesse período. E olha que interessante, né? Só para contextualizar. O São Paulo teve 2 datas FIFA no comando do Flamengo. Na primeira, no jogo seguinte, ele tomou 4 do Bragantino, fora de casa. Bem lembrado. Andando em campo. O Flamengo andava. E é por isso que o Landim não quer esse jogo fora do Então, Maracanã. Mas câmera lenta. Mas Mas é o seguinte, né? Se Bragantino é o líder do retorno, E tá? se há algum suposto candidato a tirar o Botafogo da liderança, Só que essas só são as que o duas São únicas Paulo, ele equipes não que tá podem mais se lá. candidatar. O São Paulo não está mais lá. Por quê? Porque na segunda data FIFA, o Flamengo pega o Atlético Paranaense em casa e toma um pau do Atlético, uma 3-0 do Atlético. Na terceira data FIFA não tem o São Paulo. Eles não erraram na carga. Eles erraram na São Paulo, arregaçou os caras na data FIFA. Tem que correr mais, tem que fazer, tirou o couro dos jogadores. Os caras foram para campo, deixaram tudo no campo de treinamento e dentro de campo andaram. Tomaram 2 pauladas. Agora, trabalharam bem as cargas. Tanto que não foi possível fazer tudo. Tanto que começa o jogo e o cara tá arrumando o time com a bola rolando. Só que a diferença técnica é tão gigante que na primeira bola que vai pro fundo, Ayrton Lucas, aí técnica. Ayrton Lucas, foi bem. A bola na defesa do Cruzeiro fica viva e o jogador do Flamengo faz o gol. Então, há uma diferença aí de conceito, de contexto brutal entre o que era o Flamengo voltarem a ganhar jogos por sua categoria muito acima dos adversários, o que não estava acontecendo porque não conseguia competir. Até um exemplo que eu acho que sempre tem de ser dado pelo peso, pelo tamanho e resolvendo como craques. Senão o Ronaldo, Messi, o Ronaldo Neymar descia lá. e Mbappé juntos não funcionaram no PSG. Nos jogos menores, sim, porque os caras fazem a diferença e ponto final. Nos jogos Não tem sido frequente, é mais difícil, contra adversários duros e difíceis. E o Flamengo sentiu isso esse ano. É uma coleção de fracassos para um time que você imaginava. Quantos títulos essa equipe vai disputar? E quantas realmente ele disputou? Então, é uma arrumação aí necessária. Ó, o outro lado da moeda desse jogo, já passamos de leve por ele, o seu drama, a sua tabela difícil, não tem muita pinta, não tem cara de reação. E para completar todo esse cenário, tem o Ronaldo, né? Ronaldo deu uma declaração que a gente vai mostrar agora e nós... Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-0 na estreia de Tite. Foi um jogo considerado bom, né? Um considerado bom desempenho sim após essa data FIFA, após duas porradas, né? Como o Calçade disse aí, né? Após 2 porradas o Flamengo vinha tomando todo jogo após data FIFA, na era Sampaoli, né? Um foi contra o Bragantino, fora de casa, e outro foi contra o Furacão, né? Dentro de casa, né? Então, nesses 2 jogos, após data FIFA, o Flamengo levou 7 gols e não marcou nenhum. Dessa vez agora com o Tite, os jogadores correram, os jogadores tiveram outra postura dentro de campo, teve comprometimento, teve organização e o Tite, mesmo o jogo começando, e ele percebeu que o Flamengo não começou do jeito ideal, né, vamos dizer assim, começou daquele jeito meio bagunçado, ele na beira de campo começou a arrumar as peças, né, chamando os jogadores à beira de campo, passando instrução, trocando de posição os jogadores e com o tempo ali, com o passar dos minutos, né, 20, 25, 30 minutos, o Flamengo conseguiu se ajeitar dentro de campo, ele se sentiu confortável dentro de campo, né, para poder buscar o primeiro gol, né. Botou o Everton Ribeiro na faixa central do meio de campo, né, onde geralmente o Arrascaeta joga, conseguiu iniciar, né, a primeira jogada, né, com passe para o Bruno Henrique cruzou, teve rebatida dentro da área, e o Ayrton Lucas, com muita qualidade técnica nos pés, conseguiu dominar, tirar o zagueiro e chutar de direita para o gol, né. E depois de 1 minuto e meio, acabou surgindo um pênalti em cima do Wesley, né, que foi para mim o pênalti infantil do jogador do Cruzeiro. E o Pedro, com uma qualidade técnica muito boa, esperou o goleiro pular para um lado e botou a bola para o outro. E no segundo tempo, o Flamengo só administrou o jogo, né? Entrou o Arrascaeta, entrou o Gabigol, entrou o Cebolinha, todo mundo de uma vez.
E o Flamengo, obviamente, caiu um pouco de rendimento, isso faz parte, caiu um pouco de rendimento, mas é aquilo. Com o Tite, na minha visão, acho que todos os jogadores que entrar no segundo tempo vão conseguir manter a régua lá em cima. Isso é só, para mim, isso é só questão de tempo, né? Mas deixa a tua opinião, o seu like também ajuda demais, deixa a sua opinião e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão, né? É isso aí, tamo junto, 2-0 Mengão, tá na terceira colocação, né? Porque o Bragantino também venceu o Santos fora de casa. Então o Flamengo se consolida ali no G4, né? Com 47 pontos. E o importante é se consolidar no G4 e depois pensar em um eventual título, chance de título, se der também, tem isso também, né?